Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção. Ele se tornara um professor universitário reconhecido na sua época. No entanto, a sua vida é caracterizada por grandes desafios. Tratava-se de alguém descendentes de italianos por parte de certa parcela da sua família e, por outro lado, descendente de americanos. Era, portanto, alguém ítalo-americano. E após o pós-guerra, aqueles que eram exilados ou refugiavam-se nos Estados Unidos da América eram vistos com certo preconceito, como ainda hoje há na América do Norte. O americano, considerado o padrão dos seus irmãos, deve ser exclusivamente anglo-saxônico. E ele, com as características étnicas, raciais, mais para o italiano, naturalmente transparecia ou deixava demonstrar as características de alguém da Europa, particularmente da Itália. Ele se recordava que desde criança passara por uma série de desafios de ordem financeira, necessidades materiais de toda a monta, porquanto os seus pais, ao conseguirem um local para morar nos Estados Unidos, em uma região bastante humilde, bastante modesta, tentando aqui e acolá ganhar a vida, sobreviver, através das oportunidades que a vida o ensejava, ele lembrava-se que muitas vezes a perseguição, a zombaria, o preconceito debruçavam-se sobre a sua família. A mãe, com uma sutileza psicológica, uma habilidade, tentava não passar essa situação trágica para os filhos, principalmente para ele. E o pai tentava driblar as dificuldades com as estratégias mais variadas. Ele se recordava que a sua família, pela tradição da ópera, do canto operístico, e o pai, que houvera sido cantor de Scala de Milão, de vez em quando tinha a ideia, mesmo que na hora do jantar, reunir a família para representar uma das peças operísticas com os filhos, e a sua voz de menino, que ao longo dos tempos, graças ao desenvolvimento da adolescência, foi lentamente se modificando, ele passava a depender da tonalidade da sua voz, a representar determinado papel na tradição da ópera italiana. Conseguiu cantar desde Madame de Butterfly, a Barbeira de Sevilha e as várias óperas da tradição italiana, à medida que a sua voz mudava de configuração. Esse menino jovem, mais tarde, percebeu que era uma estratégia que os pais faziam para que a vizinhança intolerante e perseguidora não percebesse que eles estavam com necessidade e passando fome. E para que a vizinhança soubesse que eles continuavam felizes, cantavam, não apenas para distrair, para fomentar o exercício e a distração para, de alguma forma, afugentar a fome e estimular ao dormir mais tarde, altas horas da noite, como também disfarçava para a vizinhança qualquer dificuldade de natureza material. Ele crescera, mais tarde a situação melhorou um pouco, conseguiu com muito esforço do pai frequentar a universidade, enveredou pela filosofia, que era, na época, o curso que lhe dava acesso e que ele podia cursar
diante dos altos estipêndios, das altas somas que o pai tinha que pagar, para mais tarde se tornar um filósofo e pensador do século XX, ele pôde também debruçar-se sobre o comportamento humano e mais tarde ser um emérito psicólogo dos Estados Unidos. Tornara-se uma das grandes autoridades de psicologia da Universidade de Los Angeles, ensinando nessa faculdade. E mais tarde também uma outra universidade da Califórnia, onde ele ministrava aulas. Mas Leo Buscaglia vai experimentar um grande desafio na sua vida. Vai experimentar um momento em que a sua vida parece apresentar com um divisor de águas. Porque em uma das suas aulas, cuja disciplina era sobre psicologia, alunos da faculdade de graduação, turma essa que participava muito dos debates, das discussões, ele notou, depois de algumas semanas, que uma aluna em particular parecia não mais frequentar as aulas daquela universidade. Ele notara a diferença, a evasão daquela aluna, porque ela sentava na primeira fila. Era uma jovem atraente, bela, que chamava atenção pela sua beleza física, pelo seu carisma, embora um tanto tímida, um tanto inibida. Era uma jovem que chamava atenção porque sua beleza era estonteante. Mas não apenas isso, era uma jovem atriz cuja carreira era promissora e estava começando. E ao perceber a ausência daquela aluna, que depois de 1, 2, 3 semanas, quiçá, a aluna, a discente, não se apresentava às suas aulas nas quais ela tanto participava dos debates, das discussões, fazia perguntas, colaborava, Leo Buscaglia, sem nenhuma intenção e en passant, pergunta a um dos alunos, depois de um intervalo de uma discussão que ele estabelecia na aula, o que estava acontecendo, se alguém tinha notícia daquela aluna que deveria estar passando por alguma dificuldade. E um dos alunos respondeu: mas o senhor não soube? Fulana suicidou-se. Optou pelo suicídio. E ele teve um choque. Ficou profundamente embaraçado diante daquela informação para a qual ele não estava preparado, diante da qual ele não tinha resposta, não tinha uma solução. Ficou em choque, principalmente por lembrar de como era aquela garota, aquela jovem recém-atriz, e ficou um tanto em conflito. Perguntou, passando para outra pessoa, e para aqueles mesmos alunos ali, diante daquela discussão, se ela estava passando por algum problema, se alguém sabia de alguma problemática, se por acaso os pais houveram se separado, então foi um choque para ela. E a resposta foi não. Ele entrou em crise existencial. Passou a refletir a respeito daquela jovem. Passou a se perguntar o que é que houvera acontecido, que ele, como professor de psicologia, não havia percebido os sintomas, a alteração de comportamento. Ele entrou numa crise profunda e fez consciência de culpa. Leo Buscaglia começa a investigar o caso daquela jovem. Começa a tentar saber o que é que havia acontecido, que ele não percebeu. Ele não se permitia a si mesmo se dar o luxo da leviandade de não haver notado. Ele era responsável na sua forma de entender. E depois de investigar, sem magoar a família, pesquisando de maneira muito delicada com algumas pessoas da família, mesmo que da família extensa, não da família próxima, ele percebeu que ela não passava por dificuldades financeiras, que ela não havia tido nenhuma crise amorosa, não havia tido uma separação amorosa, um divórcio, uma ruptura, que não vivenciou nenhum tipo de perda na família, a morte de alguém, a doença de alguém, não havia passado por nada. Mas ao investigar mais profundamente, ele percebeu e chegou à conclusão: a jovem havia comentado com algumas pessoas que, embora aparentemente parecia uma estrela que começava a brilhar, e cuja vida tinha todo um futuro pela frente, tinha toda uma estrada rica de esperanças, rica de vitalidade, tinha um mundo inteiro pela frente. Apesar disso, essa jovem não se sentia amada e não sentia capacidade de expressar amor. Sentia-se consigo mesma alguém
que tinha uma impotência ou uma incapacidade de demonstrar afeto, de demonstrar amor, de demonstrar sensibilidade. E ele fez uma grande consciência de culpa. Começou a perguntar: como é que alguém pode se matar? Fez uma revisão nos seus estudos na área da psicologia, o que é que se dizia a respeito do suicídio. Fez uma revisão de literatura, do que os grandes pais da psiquiatria e da psicologia contemporânea da época haviam estabelecido a respeito do suicídio, a respeito das mortes, da destruição. Ao ler Viktor Frankl e outros psiquiatras e psicólogos que estudaram o comportamento psicológico, principalmente dos campos de concentração, da Segunda Guerra Mundial, do Terceiro Reich, ele percebia que nos campos de concentração, conforme Viktor Frankl, não havia um caso de suicídio sequer. Todos queriam viver. Todos tinham sentido emocional para viver. Sobreviver àquela tragédia para mais tarde denunciar a humanidade, para que a humanidade nunca mais repetisse uma situação calamitosa como aquela, uma situação hedionda como aquela, os calabouços dos campos de concentração e a tragédia de Hitler, de Himmler, de Goebbels, dos grandes carrascos nazistas. Todos tinham ânsias de viver. A psicanálise tradicional estabelecia que o sentido da vida era o sexo. Mas quando ele examinava, por exemplo, Auschwitz, os campos da Sibéria, de Stalin, os campos de trabalhos forçados, ele percebia que não havia um caso de estupro, de violência sexual. As pessoas em temperatura abaixo de zero, com uma situação calamitosa de fome, porque os trabalhos forçados e a quase ausência de alimentação digna faziam com que eles se abraçassem à noite, homens e mulheres, praticamente despidos, e não havia o desejo de um abuso, de uma violência sexual, de um estupro. Porque o sentido da vida era maior do que apenas a libido, o impulso sexual, como estabeleciam os avoengos da teoria na época em voga. O instinto da vida é o poder, diziam alguns. Mas aquelas criaturas tinham outro sentido psicológico, tinham uma outra meta existencial. No entanto, fora da Segunda Guerra Mundial, fora de situações como essa, a pessoa tem um rompimento afetivo, tem uma tragédia financeira, tem uma decepção amorosa, perde uma soma de dinheiro ou um objeto que dá valor e opta pelo calabouço escuro e a solução que não soluciona do suicídio. Por quê? Ele se perguntava. Uma jovem que tinha toda a vida pela frente, por quê? E ele começou a se perguntar: será que ele também foi absorvido pela massa, pela mídia, pelos veículos de comunicação e se tornou não um professor, um educador, mas alguém que estava também sendo profissional da educação apenas? Alguém que apenas queria angariar lucro, recursos, sem o cuidado com a criatura humana, com aquele que estava sendo ensinado? Será que ele havia se tornado também uma máquina de apenas transmitir conhecimento, informação apenas, passar os conhecimentos teóricos sem se importar com a criatura humana em si mesma, sem se importar com o ser humano, a sua plenitude e a sua felicidade? Será que ele se tornou mais um professor alienado, segundo as suas palavras? Professor que aderiu às massas apenas para multiplicar o conhecimento, sem se preocupar com o desenvolvimento pessoal das criaturas? Ele fez uma grande revisão na sua vida. Fez uma grande reflexão. E partindo do conflito daquela jovem, ele abriu uma espécie de debate na mesma turma que a jovem fazia parte, para discutir a respeito do amor. O que era o amor? O que era realmente a afetividade? E ele percebeu que os jovens, os seus alunos, não sabiam o que era amor. As respostas eram as mais estapafúrdias, eram as mais esquisitas, eram de uma ignorância tremenda. Estávamos na época, na mentalidade da década de 70, a mentalidade do movimento hippie, dos movimentos contra a cultura, dos movimentos pós-guerra do Sudeste Asiático. Eram os movimentos alternativos que se erguiam contra qualquer forma de guerra, apregoando a liberação sexual tão em voga na época, a liberação do prazer sensorial. A própria Califórnia, principalmente em São Francisco, era o local mundial da liberação, da ausência de preconceitos, das diferenças,
da aceitação e da tolerância pelas diferenças, mas era um momento também de voluptuosidade, de uma liberdade que acabou sendo libertinagem, pelo menos, segundo os teóricos da época, em alguns bolsões da sociedade. Era um momento interessante, importante, e ele, naturalmente, foi tratado em alguns momentos no diálogo com um certo deboche. O que era o amor? E os jovens respondiam de uma maneira que ele percebia que não apenas a família não havia instrumentalizado o jovem para viver a afetividade de maneira plena e saudável, como também os próprios jovens não tinham nenhuma noção do que era a vida, do que era o amor, do que era a afetividade. Depois desse debate, os jovens masculinos chegavam a dizer: bem, mas eu não sabia que o amor se expressava dessas diferentes formas do ponto de vista psicológico. Eu pensei que o amor era uma manifestação em que eu tinha que demonstrar a minha masculinidade. Do contrário, eu não estava demonstrando que amava através do uso e do exercício da minha função sexual diante de uma mulher. Eu não podia, eu não posso, eu não me exigia recuar diante de um desafio nessa ordem. E as meninas, as jovens, costumavam dizer: mãe, eu pensei que o amor era algo que apenas brotava na idealização nossa do romantismo e que os homens eram incapazes de amar. Os homens, isso é, os seres do sexo masculino. Porque para nós, o amor se expressa apenas no vínculo da conjunção carnal. E para mim, o amor, a afetividade, tem uma nuance muito específica, que naturalmente eu corro o risco de ser dilacerada pelo caminho. Era mais ou menos essa tônica em que os depoimentos saíam aqui e acolá dos jovens americanos e alguns europeus que estavam nos Estados Unidos. Leo Buscaglia chamou o magnífico reitor da universidade para propor não apenas um seminário, um workshop sobre o amor, mas também propor uma nova cadeira na Universidade de Los Angeles, uma nova disciplina que deveria ser o amor. E o reitor debochou dele, dando risada na sua frente, dizendo: mas você vai ensinar esses jovens o que é o amor? Ensinar os jovens a amar? Pelo amor de Deus, a universidade não se presta a isso. Pelo contrário, vocês acham que esses jovens não sabem o que é fazer amor? Ele percebeu que nem o reitor sabia. Era, portanto, a mentalidade da época. Ele foi rechaçado, foi podado nas suas manifestações, mas como era um temperamento muito especial, um temperamento também italiano, resolveu nos intervalos das aulas, com seu carisma, que inspirava os alunos, fazer aulas paralelas, não no currículo, no campus aberto da universidade, aulas sobre o amor. E que ele tentou atrair, com vários mecanismos, os seus alunos para esses seminários extraordinários. As suas aulas empolgaram a universidade, porque foram frequentadas por vários jovens, não apenas seus alunos, mas outros e de outros cursos. E ele fez apresentações notáveis, algumas das quais foram transcritas, e a síntese delas está no livro dele, que ele mais tarde publicou, de Leo Buscaglia, O Amor, em que fala dessa experiência notável, dessa experiência com esses seminários. Ele falava do amor, diferenciando o impulso da libido, dizendo que na libido nós encontramos também uma forma de manifestar, sim, a afetividade, mas que deveríamos caminhar também para uma expressão e um conteúdo, um conhecimento mais profundo da afetividade, porque os animais têm um ciclo reprodutivo e fazem sexo, mas não amam, porque não possuem o sentimento, pelo menos nos padrões do ser humano. Então, nós temos ali uma diferenciação, e ele estabelece que há amor com e sem sexo, e há sexo com e sem amor. E que o ideal sempre é colocarmos o amor acima ou na frente do sexo, porque dessa forma o sexo é trabalhado de maneira natural e automaticamente é encaminhado para o seu devido fim, porque é uma função biológica, que não apenas tem os seus limites psicofísicos, mas também tem as suas manifestações muito próprias e muito específicas, e que não proporciona felicidade, porque o sexo não foi programado pela natureza para dar felicidade, foi programado para dar prazer, que é outra coisa. E o prazer é uma questão de sensação, felicidade é uma questão de emoção superior. Era mais ou menos isso que ele dizia, em outras palavras, muito mais profundo, é claro, muito mais belo. Ele dizia nos seus seminários
chamando a atenção dos jovens, porque era uma linguagem totalmente diferente. Chamava a atenção pelo seu carisma, pela sua oratória, pela sua retórica. Sensibilizava a juventude. Dizia que o sexo, quando está na frente do amor, pode haver também afetividade na manifestação sexual. Mas esse amor é infantil, porque é um amor que exige a posse, exige a satisfação pessoal. O amor, quando tem o sexo na frente, é exibicionista, é possessivo, é ciumento, é controlador, é centralizador, é exigente, quer uma retribuição, um retorno. Mas quando o amor está acima do sexo, está na frente do sexo, naturalmente que fica feliz pela retribuição, pela reciprocidade, mas fica pleno quando doa, porque se sente bem e acalma ao invés de produzir ansiedade, porque é feito de ternura, de afabilidade, de respeito pelo outro, de consideração pela pessoa alheia, seja quem for, de qualquer que seja o sexo. É a manifestação de um amor mais elevado, feito de uma dedicação, de uma abnegação e de uma palavra que os psicólogos muito gostam de usar, de empatia. A capacidade de se identificar e de reconhecer o outro, de se colocar no lugar do outro, passo fundamental para abrir espaço à compaixão, um dos sentimentos mais nobres da humanidade e que está tão presente no pensamento budista, no pensamento hinduísta, nas velhas tradições de Krishna e no cristianismo, que aparece como misericórdia e mesmo como compaixão em alguns momentos do Evangelho de Jesus, para mais tarde no Evangelho segundo o Espiritismo aparecer como termo piedade. A piedade no sentido não apenas a dó vulgar, mas a compaixão, o identificar-se com o outro, o se colocar no lugar do outro. Essa é a empatia. Mas a compaixão vai mais além, que é o desejo de fazer alguma coisa, minorar o sofrimento do outro, diminuir a aflição do outro, colaborar de alguma forma. E se isso não é possível, orar, falar alguma coisa. E em outro aspecto, se a pessoa não tem nenhuma demanda, nenhum sofrimento, e a pessoa na verdade está em outra conjunção, uma outra situação, admirá-la ou ter gratidão por ela, que também é uma das outras facetas, é uma outra faceta do sentimento de compaixão. Sua santidade budista, o Dalai Lama, costuma dizer que a compaixão é a paixão de querer ajudar. Porque é todo aquele que serve, que ama, que se dedica, que se abnega, o faz com paixão. É essa, portanto, expressão do bem, que é o começo das grandes virtudes. O se colocar no lugar do outro abre espaço para as grandes virtudes espirituais, emocionais. Léo Buscaglia falava sobre tudo isso e muito mais. Dizia que o ser humano é o único animal que coloca sentido nas coisas, sentido emocional. E que para viver bem precisa ter um sentido para viver, um significado emocional. Porque não vive apenas em função dos instintos primários, dos instintos básicos, dos instintos mais imediatos. Herança, segundo Alfredo Adler, um grande psicanalista, discípulo de Freud, herança da anterioridade antropológica, da evolução animal, em que nós herdamos esses resquícios: o estômago, a alimentação, o sono, o repouso, o aparelho reprodutor, o sexo, os três instintos básicos necessários, indispensáveis à manutenção da vida física. E quando a criatura vive em função deles, não vive saudável, porque tem uma estrutura emocional, psicológica, que tem que atender para se sentir bem. Se o indivíduo vive apenas em função dos instintos, fixado ou escravo disso, ele vive de maneira muito limitada. Mas aquele que está nesse nível, se ele não atende esses instintos, o estômago, o repouso, o sexo, ele se revolta, agride, tenta dominar os outros, torna-se violento para fora ou violento para si mesmo na depressão. Então, são colocações que Alfredo Adler, na sua psicanálise, estabelece. E Léo Buscaglia fala sobre amor, fala de maneira emocionada, faz seminários que reúne toda a universidade. Os jovens inicialmente debochavam dele, zombavam, riam. Alguns chegavam a desafiá-lo, dizendo que ele estava propondo o quê? Que o jovem não sabia o que era amor, que era uma associação do sexo. Alguns achavam que ele ia ensinar a velha tradição indiana do Kama Sutra, o velho livro das posturas ou posições sexuais. E chamavam e se surpreendiam quando a tônica que ele apresentava era totalmente diferente.
E ele falava a respeito do amor. O amor, que sempre foi associado nessa conotação de libido, graças a uma figura mitológica, Eros. Um deus que, segundo algumas tradições, era filho de Afrodite e de Hércules. Segundo outras, era filho de outros deuses. Mas essa colocação é uma das mais em voga. Eros era a figura do Cupido, que estava sempre flechando os corações, estava sempre envolvendo os namorados, os enamorados. Daí a noção da cupidez, da sensualidade humana. E esse mito, que foi tão examinado por Freud e por as grandes mentes do século XIX na área da psicanálise, que é tanto se dedicaram para entender uma das grandes forças do ser humano, a força da libido, da sexualidade, e que, em algum sentido, embora com razão na época, mas em algum sentido a longo prazo, exagerou-se ao estabelecer que toda a realidade humana está voltada apenas para a energia sexual. William Reich, considerado uma espécie de seguidor da doutrina de Freud, chegou a dizer que o indivíduo possui couraças, anéis, que são somatizações físicas dos seus conflitos emocionais. E a única forma de se liberar desses conflitos é através de movimentos, de exercícios específicos da pelvis, isso é, do exercício da sexualidade, para que o indivíduo possa se liberar das suas repressões. E a ética, isso é, a filosofia baseada no amor, estava toda ela voltada para a libido freudiana, para as expressões dessa tonalidade que, agora, a partir daquele momento, Léo Buscaglia começava a contestar ao lado de outros indivíduos, não para derrubar as teorias que foram colocadas, que foram todas válidas, que foram de um brilhantismo excepcional. Ninguém está aqui agora desacreditando, diminuindo a credibilidade das mentes geniais que tanto estudaram a função sexual e que viram na sexualidade um elemento de grandes doenças por conta das repressões religiosas, dos adoecimentos. Nada contra as manifestações sexuais, pelo contrário. Apenas estou dizendo que é uma das formas de expressar a afetividade, que não pode ser reduzida apenas a 13 ou 11 segundos, o tempo de um orgasmo, mas que a afetividade deve ser maior, porque transcende o aparato biológico, da mesma forma que a gente tem um estômago, que nós temos o prazer da alimentação, e assim por diante. A afetividade transcende o sexo, embora possa ser exprimida através do sexo. Mas a grande verdade é que no século XX, estudiosos começam a tentar entender se há realmente uma biologia do amor, uma fisiologia do amor, ou uma fisiopsicologia do amor. E começam a investigar determinadas manifestações para se tentar entender o que era o amor, se havia uma repercussão biológica, física, já que não se pode provar empiricamente a existência do amor, não se pode apalpar o amor, não se pode pegar, não se pode visualizar, porque é algo que é um conceito, do ponto de vista filosófico, é uma abstração. Não se prova de maneira concreta, mas se vê os seus efeitos. E os fisiologistas e os neurocientistas começam a investigar. Houve uma pesquisa notável, patrocinada pelo grande médico de Chicago, que, colocando pessoas para assistir filmes, películas cinematográficas, uma delas, um grupo que eram películas agressivas, de guerra, de sexo explícito, de morte, de drogas, principalmente uma película chamada Apocalipse Now, que fez época, que narrava os jovens americanos induzindo-se a LSD, a uso de cocaína e outras substâncias, para não sentir nada, ficar alienado e irem para a guerra para matar, porque não sabiam que estavam indo para a guerra do Vietnã para matar. E um outro grupo de pessoas que assistiam filmes que sensibilizavam a compaixão, que estimulavam o indivíduo a se compadecer, a se emocionar, a amar. Filmes sobre a vida de Madre Teresa de Calcutá, filmes sobre a vida de Gandhi e de outros, ou então filmes de comédia, Charlie Chaplin, Os Três Patetas, O Gordo e Magro, e assim por diante, que se sensibilizaram, que se emocionaram, e ao examinar fisiologicamente percebia-se que a diferença entre um grupo e outro estava numa quantidade de uma substância que está presente na saliva humana. Essa substância que apresentava escassez total, ou quase total, no grupo cujos filmes eram agressivos, apresentava-se em uma abundância muito grande no grupo que assistiam filmes elevados, filmes sensíveis, filmes emotivos. Essa substância
que é chamada de substância imunoglobulina A sigla SIG, SIG-A, é uma enzima responsável pela defesa imunológica do organismo. Esses pesquisadores confirmaram que apenas assistindo um filme provocava-se reações específicas, a ponto do grupo que assistiram filmes violentos, algumas pessoas já saírem gripadas, culpando o ar-condicionado. Era falta de defesa imunológica que abria espaço para a instalação de vírus, de seres microbiológicos que estão presentes em todo lugar e que o indivíduo sintonizava. Logo depois, uma revista de circulação internacional americana publicou uma pesquisa fantástica. A Scientific American publica uma revista que chama a atenção, porque nessa pesquisa ela diz que estudiosos coletavam retrato de pessoas doentes que inspiravam a compaixão, a afetividade, o desejo de ajudar, e colocavam um grupo de pessoas para ficar olhando para essas fotos durante o período e monitorando todos os elementos associados à saúde das pessoas antes e depois de uma visualização daquelas fotografias por um período mais ou menos de meia hora a 1 hora no máximo. E o resultado foi impressionante, porque as pessoas, ao olharem, modificavam a estrutura molecular do corpo, tinham uma disposição diferente, de tal forma que produziam defesas imunológicas pelo ato de compaixão, apenas vendo uma foto. Imaginemos lidar com as pessoas doentes, ajudá-las, se dedicar ao bem. Apenas olhando, desenvolviam resistências imunológicas, a produção de leucócitos, a diminuição do cortisol, o hormônio do estresse, a ponto de chegar a 23% de diminuição desse hormônio do estresse, que gera uma série de reações em alta quantidade no organismo, inclusive transformar no sangue esse hormônio, essa substância, em glicose, e assim por diante. É, portanto, um fator propelente ao estresse e, naturalmente, ao adoecimento, que eles, examinando, perceberam apenas pelo jeito. E aí começaram a raciocinar por quê. Vicente de Paulo, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e outros entravam em contato com leprosos, rancenianos, tuberculosos e não se contaminavam, não contraíam enfermidades dessa ordem, porque tinham resistências imunológicas, psíquicas na área da saúde. Então, portanto, uma colocação notável. Fred Luskin, psicólogo de Harvard, fez experiências na área do perdão e da compaixão e percebeu-se que fazendo grupos para discutir o perdão com pessoas que vivenciaram traumas hediondos, pessoas cujos filhos, por exemplo, foram assassinados, pessoas que foram estupradas, violentadas e assim por diante, e não perdoando, mas apenas participando desses debates, dessas discussões, melhoravam sensivelmente a forma de ser a saúde, em termos de pressão arterial, de funcionamento do coração, funcionamento cardíaco, de funcionamento cerebral, as áreas cerebrais que eram acionadas, associadas ao estresse e assim por diante, apenas participando durante 1 mês desses grupos terapêuticos, embora ainda não conseguiam perdoar. Lançou a obra, resultado dessa pesquisa, Perdão Terapia, para demonstrar a excelência dessa dinâmica. E outros, a neuroanatomia funcional, têm chegado à conclusão que, a depender do tipo de leitura, do tipo de imagem que cultivamos em nossa mente, nós produzimos aquilo que quisermos em termos de saúde e doença. O reino de Deus está dentro de nós. Como dizia Jesus há 2000 anos atrás. Hoje a neuroanatomia, com as suas pesquisas e avanços, tem chegado a essa conclusão. Mas a doutrina espírita, através de Allan Kardec, em pleno século XIX, já havia pesquisado, escogitado, refletido a respeito dessa temática. Porquanto, em pleno século XIX, ao apresentar o Livro dos Espíritos, na cultura de Paris, na mesma época em que a cultura materialista vigorava, que a grande filosofia do materialismo histórico predominava, que é o grande pensamento do positivismo, do empirismo, do cientificismo predominava, Allan Kardec aparece com a obra
que dialogava de igual para igual com a ciência e respondia à ciência à altura, apresentando toda uma doutrina filosófica com fundamentos científicos, mas com consequências ético-morais e religiosas. A doutrina espírita, que ele começa nesse livro, porque a doutrina espírita surge com a publicação do Livro dos Espíritos. E na introdução, ele já consegue propor um desafio para a humanidade. Para ideias novas, são necessárias palavras novas. Eu sugiro a palavra espiritismo para definir um conjunto de ideias e para estudar essas ideias. Proponho, portanto, o espiritismo para a ciência, que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo material e esse mundo espiritual. E uma filosofia consequente a esse fenômeno, para não dar lugar a várias definições de uma mesma palavra, para afastar o conceito de espiritualismo, que já existia e que estava envolvido em vários conceitos, de vários significados. Allan Kardec apresenta uma filosofia feita de uma ética notável e de um corpo pedagógico, de uma sequência lógica didática, que começa com o conceito de Deus, mesmo que nós não venhamos acreditar, mas começa com a ideia de Deus que está presente em todas as culturas, para tentar sistematizar o que é Deus. Se é que nós conseguimos entender essa realidade daquilo que nós chamamos de Deus, e assim por diante, em perguntas e respostas, a melhor forma de aprendizagem é a dialética. Ele pergunta, os espíritos respondem, e ele faz uma conclusão em uma nota de rodapé. E assim era a tese, a antítese e a síntese, que ele coloca de maneira sui generis, para investigar os grandes problemas da humanidade, para investigar as grandes questões sociais, antropológicas, religiosas, científicas, abrindo espaço para mais tarde estudar o ser humano na sua profundidade. Allan Kardec pode ser pioneiro, pode ser considerado pioneiro nessa investigação da psicologia. Pode ser considerado talvez o maior estudioso da mente humana do século XIX. Porque ao investigar a realidade do ser humano, ele consegue perceber que somos espíritos imortais, seres inteligentes, consciência, como dizia a psicologia transpessoal 100 anos depois, uma consciência. E essa consciência astula-se na matéria, vivencia experiências e depois sai da matéria pelo fenômeno que chamamos da morte. E ao examinar essa realidade, ele chega nas leis morais. Terceira parte do Livro dos Espíritos. Examina essa ética cósmica que regula o universo, para dizer que, em verdade, aquilo que as religiões falam, Deus castiga, não é bem assim, depende do ponto de vista. Deus não castiga no sentido pessoal, voluntário, porque Deus não é um ser humanoide que tem vontade própria, capricho pessoal, porque senão não seria a perfeição absoluta. Deus é algo que nós não compreendemos, mas sabemos de uma estruturação de uma lei e que regula a harmonia. Quando nós agredimos algumas dessas leis, passamos a sofrer as consequências. Não porque ele castiga de maneira pessoal, mas nós é que transgredimos e passamos a sofrer. Passamos a driblar, a agredir, e essa agressão gera uma consequência inevitável. Da mesma forma que na ação e reação das leis de Isaac Newton, o chute ou o murro, ou o soco, ou o pontapé, ou a agressão que eu der, por exemplo, em algum objeto material, preconiza a lei de Newton, gera uma reação correspondente à minha mão, ao meu pé, àquilo que eu provoquei em mim mesmo. Não é Deus quem está castigando. É uma lei que foi estatuída e que eu, ao agredir, tenho esse retorno compatível com a força, com o impulso que eu gerei, com aquilo que eu desencadeei. Isso do ponto de vista físico, na ação e reação, na gravidade, na força nuclear forte, na força nuclear fraca, na eletricidade, no eletromagnetismo, mas isso também nos aspectos morais, na vida moral. E Allan Kardec então examina essas leis morais, que é, na verdade, a lei de amor, a lei divina é a lei de amor, mas que os espíritos decodificam em 10 leis que regem o universo, para que a gente tenha uma ideia maior, para que a gente tenha uma compreensão profunda daquilo que Jesus havia estabelecido há 2000 anos atrás. E os bons espíritos então vêm através da mediunidade. Há vários médiuns com os quais Kardec pesquisou, esteve, para dizer em um consenso que aquilo que Jesus ensinou
é o reflexo perfeito dessa lei que Deus estabeleceu nos mundos do universo. Essas leis morais vão desdobrar mais tarde em um livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo, que são os espíritos que voltam para investigar as palavras de Jesus, retirar as figuras, as metáforas que foram colocadas no passado, agora falar de maneira clara, esclarecer, explicar cada passagem do Evangelho, mesmo aquelas controvertidas, para que a gente tenha uma ideia, para que a gente tenhamos um conceito profundo do Evangelho e abrir espaço à compreensão desse Evangelho e das leis morais. O Evangelho segundo o Espiritismo é Allan Kardec fazendo as passagens e os Espíritos voltando para explicar passagem por passagem. E ele também fazia as suas considerações. Mas, no último capítulo de Leis Morais, no item Perfeição Moral, Allan Kardec estabelece aquilo que no Evangelho segundo o Espiritismo ele vai explicar e detalhar quando ele coloca as características do aperfeiçoamento moral de cada qual. O que é que precisamos fazer para nos aperfeiçoarmos? Para crescer, para desenvolver-se espiritualmente, para se elevar. E ele responde, ele pergunta, os espíritos respondem. E em determinado momento, as entidades espirituais dão-lhe uma resposta, uma informação que seria basilar. Antes mesmo de Sigmund Freud, 50 anos depois, apresentar a teoria da sexualidade humana, dos instintos, dos impulsos da libido, dos instintos inconscientes, já estava lá colocado em Allan Kardec. Porque os espíritos, no item Perfeição Moral, coloca o ser humano tem duas naturezas na Terra: a natureza animal e a natureza espiritual. E eles esclarecem: pelo corpo biológico, físico, o ser humano participa da natureza dos animais, porque o seu corpo tem instintos, tem impulsos, tem sensações, tem necessidades que não diferem das mesmas necessidades do mundo animal. Mas ele tem um outro elemento, que é o elemento espiritual, e com esse elemento ele participa do mundo espiritual, da natureza espiritual. Dizem os espíritos então, que nesse mundo, com a razão, o ser humano tem os instintos, tem os impulsos, que através do corpo, porque os instintos, as tendências são do espírito, mas através do corpo, da matéria, se expressam, mas tem a razão para administrar, para controlar, e o animal era desprovido de razão, para direcionar e educá-las, a fim de que, do instinto, educando e não destruindo, não sufocando, não reprimindo, como algumas religiões faziam, mas educando, direcionando, sublimando, possa do instinto à razão, da razão ao sentimento superior, e do sentimento superior para as grandes virtudes que Jesus ensinou. No item 627, as entidades espirituais falam mais ou menos isso e acabam a mensagem dizendo assim: é por isso que nós estamos aqui nos comunicando a todo momento com vocês, porque a nossa missão na Terra é apressar o reino de Deus que Jesus anunciou. E mais tarde, Allan Kardec vai pegar essas considerações e os espíritos dizem: o homem, portanto, tem duas naturezas, a natureza animal e a natureza espiritual. E Kardec conclui dizendo: se o homem alimenta com o seu pensamento, com a sua razão e com o seu comportamento a natureza animal, ele se fixa na sua anterioridade, ele se fixa nos seus atavismos, que não são apenas atavismos antropológicos, como dizia Alfredo Adler, são atavismos de reencarnação. Não é atavismo apenas do biótipo humano que nós herdamos do ponto de vista da evolução de Darwin, mas é atavismo do ser espiritual que reencarna e desencarna. Diz ele, Allan Kardec: se o ser humano alimenta a sua natureza animal, se afasta da sua natureza espiritual. Mas, por outro lado, se ele desenvolve pelo pensamento, na oração, na ação, na meditação, ele diz isso de uma maneira muito bonita, elevando o seu pensamento acima da vida material, carnal, acima da humanidade, desenvolvendo a sua natureza espiritual. À medida que ele desenvolve-a, mais ele se afasta da sua natureza animal. E Kardec conclui dizendo: uma enfraquece a outra, uma diminui a força da outra, estabelecendo, portanto, um desafio para o ser humano,
para a criatura humana. Daí quando vemos essas agressões que estamos vendo aí na mídia, quando vemos as hecatombes, as violências, que tanto nos indignam, se nós examinarmos sobre esse prisma, teremos uma compreensão maior. Natureza animal sobre a natureza espiritual, a predominância da nossa natureza animal. Pais que matam filhos, por exemplo, são concordantes, são anuentes com a morte dos filhos. Há espécies animais que assassinam os próprios filhos. O leão, por exemplo, quando elege a sua fêmea, e quando vê que essa fêmea já procriou com outro macho, ele tende a assassinar, destruir todos os filhos que não lhe pertencem. Nós herdamos essas características, tudo aquilo que não nos pertence, nós destruímos. Então nós herdamos no inconsciente essas naturezas, que no animal era muito natural, muito razoável, porque fazia parte de um ciclo biológico, ecológico, da cadeia alimentar, inclusive. Mas que no ser humano já não há mais espaço. Daí Allan Kardec examina essas questões para dizer que o amor é a grande conquista. Em uma bela mensagem que ele recebe na Sociedade Espírita de Paris, e mais tarde vai fazer parte do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, da Lei de Amor, Lázaro vai dizer: no princípio o espírito tem instinto, mais avançado possui sensações, mais instruído possui sentimentos, e no ponto alto do sentimento está o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, dizer, mas esse sol que Jesus proclamou, que condensa todos os sonhos e aspirações da humanidade. Era, portanto, um amor que não estava no amor infantil, como dizia Léo Buscaglia. Não era um amor primário, que é uma negociação, como diz Alexander Lowell, um dos grandes discípulos de Reich na análise bioenergética. Ele costumava dizer que quando alguém diz eu te amo, quase sempre, inconscientemente, quer dizer eu preciso de você. E não necessariamente, quase nunca nós dizemos eu te amo querendo dizer eu te amo. O nosso inconsciente é terrível. Nós queremos dizer outra coisa. Tanto é que se a gente dizer eu te amo e a pessoa dizer não disse eu também, o amor já acaba um pouquinho. Ou nós nos revoltamos. Ou se nós dizemos eu te amo e o outro diz até que eu amo também você, de 8 em 8 dias eu amo você. Então a gente perde um pouco o sabor. É uma negociação. É algo que a gente na verdade está demonstrando, mas a gente quer algo em troca. Retorno. Esse amor que os Espíritos proclamam é um desafio, porque liberta a criatura. O amor liberta. Liberta o indivíduo que ama. O indivíduo que fica escravo das paixões, esse está preso, porque está sempre dependente ou do amor alheio, ou do amor que ele pode manifestar, ou que pode demonstrar para um palco, pode exibir. Mas o amor verdadeiro liberta a pessoa que ama e liberta também o amado, porque o verdadeiro amor deixa o outro também livre. Eu vejo pessoas, eu me casar, fica preso. O amor verdadeiramente não prende. O vínculo pode dar responsabilidade, mas a pessoa é livre. Nós somos livres. E ninguém gosta de ser possuído, de ser perseguido, de ser fiscalizado, de ser monitorado. A pessoa detesta. E alguns que tentam, a gente vê isso nos relacionamentos, acabam transgredindo a relação justamente para demonstrar que é livre. Porque ninguém gosta. O amor, portanto, dá o vínculo de responsabilidade ao indivíduo. Mas não é uma algema que prende. Daí porque o nosso amor ainda é muito infantil. É muito feito do clima, como diz Joana de Ângeles em Amor e Batido no Amor, do clima adolescente. Nós temos ainda o amor adolescente, o amor idealizado, o amor romântico. Romeu e Julieta. É lindo porque os dois se suicidam. Já imaginaram? Romeu com aquela barriga de sandália arrastando para ir para o supermercado. Ou reclamando dela, você vai para o supermercado, mas cuidado com o meu cartão de crédito. Ela de bola parecendo um astronauta. Então, acaba todo aquele romantismo. Então os dois se suicidam, a gente fica imaginando aquela delícia, aquela fantasia. Abelardo e Heloísa, que conto de amor. O tio de Heloísa, enciumado e com medo de ele violar a sua sobrinha, mandou castrar, emascular Abelardo. E os dois se afastaram, não tiveram a oportunidade de consumar. E a gente fica no romantismo. Como é que seria? Porque não consumou na convivência. Dante Alighieri e Beatriz, ela vai para o convento, ela é enclausurada no convento, e ele fica à distância vendo-a, na angústia, deprime, e é nesse momento que escreve a Divina Comédia. Então, são, portanto, expressões que nós fantasiamos, porque o nosso amor ainda está apenas reduzido, limitado aos contos de N. Delis. Nossa, eu nem sei como é que eu citei esse nome, que era com criança, na década de 40, eu era criança na outra encarnação.
Então, mas alguns devem se lembrar dos romances de Emily, Biblioteca das Moças e outros, né? Aqueles livros róseos que algumas famílias proibiam das moças verem, que era aquele romantismo, ela esperando o príncipe chegar em um cavalo branco alado e tirá-la, roubá-la dos dragões para que ela não fosse consumida pelos dragões. Olha que maravilha! E nós ficamos fantasiando ainda nesse nível, que aliás não era nem uma mulher, não era um autor, eram duas pessoas, um do sexo masculino e do sexo feminino, que usavam o pseudônimo Emily. Então, é portanto uma expressão e que nós fantasiamos, adoramos essas idealizações, até mesmo no espiritismo, até mesmo na amizade. Nós idealizamos e nos decepcionamos facilmente. Em vez de pessoas dizendo, eu fui para o centro, me decepcionei com o centro. Eu disse, por quê? Porque não me deram a devida atenção, não me trataram. Mas são criaturas humanas. Você quer esperar seres angelicais, porque a gente quer, na verdade, a gente não é perfeito, mas a gente quer pessoas perfeitas que nos tratem sempre bem. Querubins na terra. Não que a gente ama o outro, mas a gente quer alguém que atenda os nossos caprichos, que a gente consiga dominar e submeter às nossas exigências. Certa vez eu conversando com uma pessoa e a pessoa se queixava tanto que não recebeu atenção devida em um centro, etc. Eles, você esperaria o quê? Que no centro tivesse o apóstolo Pedro lá? Ela, não precisa tanto. Pois é, porque o apóstolo Pedro negou Jesus. Você queria que Judas traiu. Tiago fugiu. O que você quer mais? Então nós temos essa ideia. Pessoas que dizem, eu fui no Divaldo Franco e ele me falou. Ora bem, são criaturas humanas. Ele disse isso, ele disse aquilo. Ora bem, é a opinião dele, a expressão dele. E que para ter o caráter do Espiritismo tem a confirmação universal. Mas nós sempre queremos ser tratados como sendo rei e rainhas e etc. E como se o Espiritismo ou o Centro Espírita fosse uma espécie de paraíso, de clube, que a gente fosse se divertir. Muita gente diz, eu vou para a sessão hoje para me divertir. Então, estamos nessa conjuntura. Daí porque Jesus foi sábio. Não fazer a outrem o que não deseja que outro lhe faça. Essa expressão é mais profunda do que nós imaginamos. Porque tem a ver com a capacidade do indivíduo se colocar no lugar do outro. Que nós temos muita dificuldade. Então essa dificuldade é tão grande que vem o sofrimento. Porque como nós fazemos mal ao outro e nem temos noção que estamos fazendo mal ao outro, porque não conseguimos nos colocar no lugar do outro, vem o sofrimento e nós passamos na pele aquilo que fizemos passar. Infelizmente, no mundo nosso de provas e expiações, o sofrimento, diz Emmanuel, ainda é uma pedagogia necessária. Ideal seria que a gente pudesse crescer e aprender de outras formas, mas não conseguimos. E o que é que acontece? Evoluímos de uma outra forma, com uma outra dimensão, através do sofrimento. Já notaram quando nós sofremos, nós olhamos para o lado? A dor do outro nos chama atenção, que é a dor nossa também, quando tudo vai bem conosco. Quando nós estamos sempre bem, quase sempre nós temos uma postura egoísta. Quase sempre não nos importamos com os outros. Mas quando nós sofremos, passamos a nos sensibilizar, porque detectamos a dor do outro, porque é a dor nossa também. Então a função do sofrimento, Leon Denis dizia que o espírito é uma pedra que precisa ser lapidada para se tornar um diamante. Ele dizia isso de uma maneira simbólica, é claro. Que seria do metal que não passasse pela alta temperatura para gerar um móvel que embeleza a nossa casa? Que seria da cerâmica, da porcelana que não passasse pelos processos de transformação no buril, no cinzel, no oleiro, para se transformar nos adornos, nos objetos que nos servem de utensílios? O espírito é uma espécie de porcelana, de cerâmica, que precisa passar por processos de transformação, alguns dos quais nós chamamos de sofrimento, que são despertar da sensibilidade. Nós passamos a saber o quanto aquilo dói e nos colocamos no lugar do outro, como Jesus foi sábio, como Jesus teve essa sabedoria extraordinária na parábola do bom samaritano, quando ele está diante de um fariseu, o doutor da lei. O doutor da lei olha e queria tentá-lo. Era a expressão do Evangelho. Várias vezes os doutores da lei faziam isso. Por quê? Porque eram as autoridades religiosas que queriam embaraçar e tinham conhecimento da lei e autoridade civil. E vão até ele. E foram e tentaram tentá-lo. Jesus, sabendo, a parábola do bom samaritano é de uma sutileza especial. Porque diz o doutor da lei que é necessário fazer para chegar à vida eterna. Jesus não responde, para que ele não tivesse nada dele, de Jesus, para poder levá-lo à cadeia, ao crime, à justiça. O que é que está escrito na lei? Ele pergunta, estava, portanto, embasado na lei. E o próprio doutor da lei cita 2 versículos que tem a ver com amar ao próximo e amar a Deus. E Jesus diz, faz isso e viverás. O doutor da lei se sentiu derrotado.
volta-se e Jesus, com uma habilidade psicológica, ouve ele dizer: e quem é meu próximo? Porque ele queria, na verdade, discutir. Jesus também, ao invés de responder diretamente, conta a parábola do bom samaritano, que é toda feita de detalhes, seria difícil aqui a gente explicar, porque é muito grande. Mas ele conta a parábola do bom samaritano, e o doutor Dalei se sente humilhado, porque o samaritano era visto como pessoa de má vida, pessoa inferior, pária da sociedade, e é colocado acima do sacerdote, do levita, que ajudou aquele homem, que não perguntou quem era aquele homem, de que religião ele era, de que cor ele era, de onde ele vinha, apenas ajudou. Era uma lição, a maior lição e o maior poema sobre serviço social. E depois de ajudar, depois de dedicar-se a ele, vai adiante. E Jesus olha para o doutor Dalei e pergunta: para você, quem foi o próximo? Parêntese, próximo entre os hebreus era parentes, eram os familiares. Jesus então narra essa parábola e pergunta: para você, quem foi o próximo daquele homem que foi jogado na estrada? O fariseu tinha tanto preconceito com o samaritano que no Evangelho ele não fala o samaritano, Senhor. Ele não admite, porque seria uma derrota total. Ele não admite aquilo, falar no nome do samaritano. Então diz o Evangelho que o fariseu diz: aquele que usou de misericórdia para com o homem. E Jesus responde: então vai tu e faça o mesmo. E encerrou. Era, portanto, uma parábola notável, que diz Jesus que o homem, o samaritano, foi tomado de compaixão quando passava pela estrada para ajudar o homem. Mas em uma lição que sintetiza o nosso tema, no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, que serve de reflexão, que tudo aquilo que a gente está dizendo aqui é baseado nessas reflexões que estão no livro, que serve de tema, Renovando Atitudes, que baseia-se nessa passagem do Evangelho, quando Jesus entra na casa de um fariseu, está lá no capítulo 14 de Lucas, e possui 3 lições específicas. Ele senta, e ao sentar, as pessoas começam a discutir, começam a falar a respeito do sábado, era dia de sábado, e ele foi convidado à refeição dia de sábado, até que entra uma pessoa hidrópica, um portador de hidropisia, que recebeu várias nomenclaturas de hidropisia, edema, a depender do caso, barriga d'água se for no ventre. Jesus olha aquele homem que era vítima de enfermidade orgânica e cura na frente de todo mundo. As pessoas se escandalizam. E ele olha e diz: como não seria lícito curar no sábado? Se o vosso boi cair no buraco, não retirareis de lá? Se o vosso asno, esse homem é filho de Abraão, é mais importante do que qualquer animal? O sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado? As pessoas ficam escandalizadas. E o homem sai alegre. Ao sair, as pessoas começam a se reunir, ou melhor, se levantam, porque era o hábito de se levantar, passar para uma outra sala. Eram pessoas importantes. E ao sentar o anfitrião da casa, todas as pessoas sentam ao lado dele, como se fosse na cabeceira. Jesus senta em algum lugar e fica observando. Havia curado a hidropisia orgânica. Agora estava para curar a hidropisia espiritual daqueles. Ele senta, olha, percebe e dá uma lição neles. Quando fordes convidados a um banquete, não coloquei-vos nos primeiros lugares. Pelo contrário, vai para os últimos, porque o dono da casa, se achar que mereceis, vos chamareis aos primeiros lugares. E isso será motivo de grande glória. Pelo contrário, que vergonha será para ti, se fordes chamados para o último lugar, sentado por precipitação do primeiro. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Que lição! Deve ter deixado todo mundo em silêncio e embaraçado. É claro que ele não estava falando de um lugar, de um simples lugar. Ele estava dando a lição do Espírito. Dizer que a pessoa não deve ser presunçosa e se colocar sempre à frente, moralmente, de ninguém. É melhor a pessoa se achar pequena sendo grande, como foi lido na mensagem, do que se acreditar grandiosa e ter uma grande decepção. Quantos espíritos, diz a doutrina espírita, que chegam no mundo espiritual se considerando grandiosos e na verdade não têm essa estatura toda. Por exemplo, eu me lembro de Frederico Figner, o grande espírita aqui do Brasil, representante de Thomas Edison. Para quem não é da época, eu também não sou, o disco de vinil foi ele que trouxe aqui no Brasil. Foi ele que trouxe para cá do Brasil. Esse homem notável, que foi um grande espírita na Federação Espírita Brasileira, que fez divulgação, que foi um grande palestrante, ao desencarnar teve uma grande surpresa. E mais tarde, através de Chico Xavier, ele escreve a obra Voltei, com o pseudônimo Irmão Jacó.
E nessa obra, ele diz a respeito da surpresa. Ele não desencarnou tão mal assim, mas ele se achava portador de uma estatura espiritual muito maior do que ele realmente possuía. E chegando no mundo espiritual, ele se surpreendeu que ainda era também um necessitado, porque ele havia feito um trabalho exterior de divulgação, de ação social, mas esqueceu do trabalho de dentro. Ele mesmo fala isso no livro, do trabalho de dentro, de mudança do temperamento, de correção do temperamento agressivo, do temperamento... Ele não tinha um temperamento agressivo, mas de alguns hábitos, de algumas posturas às vezes intolerantes, de algumas posturas radicais, da impaciência, da irritabilidade. Ele foi um grande homem, trabalhador do bem, mas se esqueceu de fazer o trabalho interior. Quantos de nós esquecemos disso? Que adianta, disse Jesus, salvar o mundo e perder a própria alma? Que notável, que lição. Então, essa expressão. E a terceira lição que nos serve de tema, quando os convidados estão ali, e ele ali, então, olha e dá uma terceira lição que é a mais forte. Quando derdes o banquete, não chameis apenas as pessoas da vossa condição, para que ricos retribuam a vocês o favor. Pelo contrário, chamais os mendigos, os aleijados, os coxos, os estropiados, os cegos, e grande será a vossa glória. Que ensinamento, que nos confunde. Allan Kardec, com a sua sabedoria, vai dizer, é claro que Jesus não estava querendo dizer que a gente não possa dar uma festa, e para dar uma festa, um banquete, sempre tem a gente chamar pessoas da rua com as quais a gente não tem vínculo nenhum. Não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que quando a gente chama, por exemplo, um mendigo, a gente vai dar um banquete para eles e o mendigo não vai ter como retribuir a nós nada. Ou seja, é o bem desinteressado. Jesus estava convidando a gente a ter amizades verdadeiras e não amizades interesseiras. Amizades em que a gente faz uma coisa para receber algo lá adiante. Ele estava convidando para que a gente cuidasse das nossas relações, dos nossos relacionamentos. Quer profundidade psicológica, quer ensinamento que ele coloca de uma maneira sui generis, cuidar para que as nossas amizades sejam verdadeiras, para que na nossa convivência nós evitemos aquilo que eu disse em outra palestra, a lupa microscópica da intolerância, porque a gente tem uma intolerância tão grande com aqueles que estão próximos de nós. Aquilo cresce porque distante é muito bonitinho. A gente vê alguém fazendo umas maniazinhas, algumas coisas que a gente acha muito exótico, mas vai conviver. Vai conviver, eu vejo até no centro espírita, fulano, que espiritualizado. Leve para casa. Uma semaninha só. E devolva se sobreviver. Me permitam contar uma história. Não faz muito tempo, alguns dias atrás, eu evangelizava jovens. Jovens da juventude de uma casa irmã. Jovem como era, ainda sou, graças a Deus. E eu evangelizava uma juventude espírita, a juventude do Paulo Estevam, e o grupo que ficava sob a minha responsabilidade era um grupo, normalmente os meninos mais velhos ou os intermediários. Nessa época, eu estava evangelizando meninos de 14, 15 e 16 anos. Era o grupo do meio, o ciclo do meio. E a gente motivava, fazia debates, etc. E aquela coisa. E um dia, uma jovem se aproximou e disse mais ou menos assim: olha, eu acho que eu estou até acabando com o meu namoro. Eu disse: por quê, menina? Namoro é colher amor ao Brasil nos olhos. Por que essa coisa de acabar o namoro? Ele disse: porque eu sou apaixonado por você. Eu disse: peraí, senta aí que antes de eu desencarnar, deixa eu doutrinar você um pouquinho. Você sabe qual é a minha idade? Ah, mas eu disse: minha filha, não entre nessa não. Sabe por quê? Porque você é insuportável para você na convivência. Você não vai aguentar. Primeiro que não há tanto tempo. E outra coisa, as conjunturas do dia a dia, etc. Então é muito bonitinho você me ver aqui falando sobre coisas bonitas que não são minhas, são da doutrina, e é muito natural, faz parte de uma fase se identificar com o mensageiro. Mas uma coisa é a mensagem, outra coisa é o mensageiro. A mensagem é muito maior do que o mensageiro. Então é a fase natural. É o menino que se apaixona pela professora, é a menina que se apaixona pelo cantor de rock, cantor de pop, hoje cantor de pagode, de arrocha, sei lá o que for. Então, se ela é natural, são períodos. Não é algo verdadeiro. É isso que eu queria dizer para ela. Não é um vínculo verdadeiro. É algo natural. E eu me lembrei de Chico Xavier. Chico Xavier costumava dizer: as rosas distantes parecem que não tem espinho, mas chega de perto. Ou a montanha distante parece linda, mas por perto é tudo igual.
trocar de montanha, trocar 6 por meia dúzia. Então era, portanto, ali, eu destruía, etc. Mas são períodos, eu queria dizer que não era um vínculo de afeto verdadeiro, era uma idealização de um amor infantil, de um amor de libido, de um amor do romantismo do adolescente, que naturalmente com a convivência, a lupa da intolerância iria aumentar. Porque é muito natural. A gente vai conviver naquela mania que a gente achava engraçadinha, vai tomando uma dimensão maior, aquela visão microscópica. Então a gente chega em determinado momento que a gente se incomoda até na forma como o outro segura a escova de dente. Muito cuidado, porque a intolerância afasta. E um dos preços a pagar pela pessoa intolerante é ficar só, a solidão. Porque a tolerância vai afastando os indivíduos. Então muito cuidado. A doutrina espírita, portanto, nos ensina a cuidar dos nossos relacionamentos. Porque são nas nossas relações que nós adoecemos. Para encerrar, no livro Luz do Mundo, psicografia de Divaldo Franco, Amélia Rodrigues conta um caso que aconteceu em 67, quando Nero estava perseguindo os cristãos. 2 mulheres ricas, amigas, uma romana e outra judia. Ambas conversavam. A que era de tradição judaica tinha sido serva da romana, mas agora eram grandes amigas, já em idade avançada. Amélia Rodrigues conta que a romana fez um comentário a respeito das perseguições aos cristãos e disse: eu não entendo muito dessa coisa de política, eu sei que os cristãos estão sendo perseguidos. E Ruth, a que era de tradição judaica, olhou para ela e disse: Lavínia, que pena que os cristãos estão sendo perseguidos, porque esse movimento chama tanta atenção, sensibiliza tanto, que eu só tenho que lamentar. A romana disse Ruth, ou melhor, Miriam, o nome dela não era Ruth, era Miriam. Miriam, tu és cristã? Infelizmente não. Infelizmente não tive a oportunidade. Tu sabes que eu sou paralítica, que desde a infância eu sou paralítica, mas eu já conheci Jesus. Tu conheceste e nunca me falaste, porque eu sei que a vossa crença é diferente. Eu sempre respeitei durante 30 anos de amizade, nunca quis combater a vossa crença, mas sempre admirei os cristãos. Conte-me, por favor, um dia, alguém me levou até ele, e ele apareceu como um fantasma. Era alguém especial, foi conversando com alguém, com outra pessoa, curou ali, curou acolá, chegou para mim. Quando chegou perto de mim, olhou para mim, sabia o meu nome, Miriam, o que queres que eu te faça? Eu fiquei emocionada, não conseguia nem articular a palavra e disse: que me cure, Senhor! Ele olhou para mim, os olhos como se fossem 2 cristais, 2 pérolas que me penetraram e me fizeram algo diferente, algo de mim se modificou ali. Ele olhou para mim e disse: só isso? Você merece muito mais. Sorriu e passou adiante. E eu comecei a odiá-lo. Quanto eu odiei. Quando os primeiros cristãos foram perseguidos, eu até dei graças aos deuses. Como eu odiei, porque achava ele um farsante. Mas os tempos se passaram. Aqueles que foram curados pegaram outras doenças, envelheceram, morreram, e eu continuei paralítica. Mas depois daquele encontro, uma paz tomou conta de mim, que eu nunca mais fui a mesma. Os tempos se passaram, eu era muito jovem, tinha outras esperanças, mas algo dentro de mim se renovou para sempre. E hoje, quanto eu amo Jesus! Ele é o sol da época do futuro, porque hoje, avaliando a mim mesma, eu tenho certeza que se eu tivesse as pernas me movimentando, eu teria destruído a minha vida. Eu me conheço. E teria usado mal a minha forma de me locomover pelo mundo. Ele talvez se saudesse disso. E hoje uma paz toma conta de mim. E é por isso que eu não tenho a honra de ser cristã, mas eu amo Jesus. Lavínia, Jesus é a humanidade do futuro. Jesus é a promessa para uma plenitude da humanidade depois dos séculos e séculos se dobrarem na esperança do futuro. E a Amélia Rodrigues acaba dizendo: essa é a cura real, não a cura do corpo, porque o corpo melhora agora, vai adoecer de novo. Quem cura de câncer tem mais tarde uma infecção. Quem cura de problemática cardíaca depois vai ter uma problemática infecciosa, uma problemática arterial, uma problemática cerebral, porque vamos morrer de alguma forma, porque o corpo é uma máquina, mas a alma curada nunca mais é a mesma.
O Espiritismo ressuscita Jesus, não para curar corpos, mas para restabilizar almas, porque as almas curadas nunca mais serão as mesmas, nunca mais.